Sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos acompanhando as novidades do mundo e uma das coisas que se fala muito é da carência que acontece ali no episódio da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E a carência ela é real, né? Não só lá naquela guerra, mas nas outras que continuam acontecendo, nos países que vão empobrecendo. A carência ela é real. E nós podemos lembrar que essa preocupação também acontecia ali com o povo de Israel. E Jesus, quando esteve no meio deles, teve a oportunidade de realizar exatamente a solução de uma carência. O povo de Israel era carente de milagres, de cuidados físicos, pessoais, de subsistência. Eles estavam empobrecidos, opressos pelo governo romano, mas Jesus chega naquele momento do panorama da história e está convivendo com esse povo. E, por conta disso, muita gente procurava Jesus. Então, a Bíblia relata o episódio da multiplicação dos pães. E na primeira multiplicação dos pães, a gente tem informação de que aquela região em que eles estavam era uma região desértica. E, por conta disso, eles ouviram Jesus falar durante todo o dia, e já no cair da tarde havia uma necessidade de alimento. Se alguém que conhecia bem onde é que se podia comprar algo para dar de comer àquela multidão, era Filipe. Filipe era de Betsaida. E a resposta dele é que era impossível. E ele rapidamente faz umas contas de que, ainda que ele tivesse todo o dinheiro necessário para dar um pão para cada um, não seria possível atendê-los. Imediatamente também, o outro discípulo, André, se levanta e procura. Ele atende a resposta de Jesus. Veja que Filipe, ele não responde ao que Jesus pergunta. Jesus pergunta, onde compraremos? Ele quer um local. Onde nós vamos encontrar como saciar essa multidão? André se levanta e agora ele diz que é improvável, porque o que ele encontra, ele percebe que há no meio deles 5 pães e 2 peixes. Ele faz esforço, localiza, mas não consegue atender a resposta de Jesus. Ele diz que somente 5 pães de cevada, que é um pão que pessoas pobres comiam, e 2 peixinhos. E se nós sabemos que os discípulos eram pescadores, ele identifica bem o que são peixinhos. Peixinhos, normalmente, para pescadores, peixes pequenos, eles são desprezíveis. Eles não são considerados, eles pegam os peixes que podem ser comercializados. Então, o que ele tinha ali eram coisas desprezíveis. 5 pãezinhos, ou seja, uma quantidade para lanchinho, na mão de uma criança, de um jovem, e 2 peixinhos, também desprezíveis. Mas a resposta que Jesus obtém de seus discípulos é que era impossível para Filipe e que era improvável para André. Nós sabemos que essas pessoas que estavam procurando Jesus ouviram Jesus durante todo o dia. Isso quer dizer que eles deram uma prioridade, colocaram aquilo que Jesus falava em primeiro lugar. Apesar de buscarem solução, de buscarem milagres, de buscarem uma palavra consoladora, eles estavam abrindo espaço para o primeiro lugar, para o movimento de Deus no coração deles. Então, nós estamos vendo que a iniciativa de Jesus, cuidar e atender às necessidades físicas daquelas pessoas, existia, mas o que ocorreu primeiro foi o atendimento às necessidades espirituais. E dentro daquilo que Jesus mesmo pregava,
que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino. Era exatamente aquilo que estava acontecendo. Naturalmente, as pessoas ouviram Jesus o dia inteiro e agora, por fim, Jesus estava tomando uma providência. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é a organização. É nesse ponto que eu quero permanecer um pouco mais. Para atender a solução da população, Jesus, então, pede que entregue esses pães e também esses peixinhos. Jesus não despreza aquilo que foi visto por André como um improvável, desprezível. Jesus toma o que era desprezível. Muitas vezes a gente dispensa aquilo que é desprezível. Eu observei, do ponto de vista profissional, muitas entrevistas, e você também deve ter visto, que pessoas que durante a pandemia tinham alguns hobbies, esses hobbies, quando desempregados, se tornaram a profissão oficial, se tornaram o meio pelo qual as pessoas se sustentaram. Então, se alguém tinha lá uma profissão, uma habilidade artística, aquela produção artística passou a ser o seu sustento. Aquilo que era apenas um hobby, agora passou a ser a sua profissão, a sua fonte de renda. O mesmo aconteceu aqui. O que se tinha era um lanchinho desprezível, e Jesus toma para si. Mas ele diz que é preciso organizar as pessoas. Interessante, né? Com tão pouco, o que é que Jesus podia fazer? Ele usou os pães e os peixinhos para saciar, para executar o seu milagre, ainda assim precisava de organização. Algumas vezes a gente despreza muitas coisas na nossa vida. A gente despreza pessoas, despreza amizades, despreza material, despreza tempo, né? A gente perde tanto tempo na vida com tantas coisas que não são significantes. Porém, é em cima disso que nós, muitas vezes, vamos nos organizar. É em cima do que desprezamos que vamos encontrar verdadeiras pérolas. Jesus, então, chamou a organização. Ainda que parecesse difícil executar um milagre ali, Jesus precisa de organização. Quantas vezes na nossa vida Jesus já está executando um milagre e, por falta de organização nossa, nós não percebemos o que Deus já está fazendo. E, dessa forma, a gente tende a murmurar, se queixar e dizer que Deus não está agindo. Mas, quando buscamos a palavra de Deus em primeiro lugar, sobre o nosso coração existe fé. E é a ferramenta necessária. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus inclui preparar-se. Nós nos lembramos, lá no período em que o povo de Deus estava ainda conquistando as terras de Israel, quando era necessário guerrear e enfrentar muitos inimigos, Deus orienta Josué e diz: santifiquem-se, ou seja, organizem-se, limpem-se, ajustem-se nos detalhes para apresentar culto a Deus, porque amanhã vereis maravilhas. Quando a gente quer ver maravilha, milagre, é necessário organização, é necessário ajustes, é necessário se colocar na posição de justo para ser abençoado, porque a Bíblia diz que o justo é abençoado. Então, como é que nós seremos justos? Nós não somos pecadores, erramos, temos pecados. Quando cremos no nome de Jesus e cremos que o seu sangue foi derramado por nós, ele nos ouve. Nesse tempo, Jesus está presente.
É necessário crer no poder de Deus através da pessoa de Jesus. Que ele, sendo o próprio Deus, estava ali falando, e que a palavra de Deus, aquilo que Jesus diz, é ordem. Aquilo que Jesus diz gera fé. Aquilo que Jesus toca obedece à sua ordem. Então, Jesus diz: organizem-se. É necessário organização. É necessário organizar a fé. É necessário organizar a atenção. É necessário organizar até a exposição para que Deus tenha espaço para fazer. Por quê? Porque quando Deus faz um milagre, ele faz milagre não só para nos socorrer e resolvermos a nossa vida. Quando Deus se manifesta em milagre, isso se chama uma manifestação, um contato de Deus na nossa vida. Ele faz milagre porque ele sinaliza a sua pessoa, o seu projeto, ele sinaliza o seu propósito. E, nesse caso, Jesus, ao fazer o milagre dos pães, Jesus está fazendo a sinalização, a revelação de que ele é o Messias. Por isso, se nós nos organizamos em relação à nossa fé, se nós andamos como a palavra de Deus nos orienta, reconhecendo Deus único e verdadeiro, que somente Jesus é a ponte entre Deus e os homens, veremos maravilhas, veremos o Messias, veremos o Redentor nos socorrer. Então, aquele milagre foi feito, nós sabemos disso. As pessoas se organizaram em grupos de 100 e de 50. Quando os grupos se organizam, fica mais fácil perceber a demonstração, fica mais fácil a gente apalpar o milagre, principalmente porque, enquanto os pães passavam de mãos em mãos, eles eram multiplicados. Fica mais fácil a gente observar a extensão do milagre. Então, você também deseja um milagre na sua vida? Primeira providência, ouvir o que Jesus falou. Parecia um absurdo, mas os discípulos fizeram exatamente o que Jesus falou. Parecia um absurdo para a população, porque tinha pouco, mas uma população inteira que estava ali com Jesus. A Bíblia diz que era uma multidão. Obedeceu ao que Jesus falava. Sente-se. Tão pouco eles precisavam fazer, sentar. E os discípulos tão pouco precisavam fazer, servir. Mas o maior esforço, o milagre, foi feito por Jesus. Ele, sim, deu graças, distribuiu aos seus discípulos. Todos receberam. E deu outra ordem, que cestos guardassem as sobras. Mas o interessante é que o livro de João aponta um detalhe. Diz que enquanto aquele pão era distribuído e era multiplicado, Jesus esperou que a população se fartasse, se saciasse. O pão não foi medido, não. Uma porção para mim, para você. Não, era à vontade. As pessoas podiam comer sem nenhuma preocupação. Então, quando Jesus entra, ele faz milagre, mas Jesus é farto, porque a Bíblia diz que é de graça dar e de graça receber. E Jesus deu a vida dele gratuitamente. Jesus ofereceu a sua vida voluntariamente por nós. E ele, assim como fez com o pão, ele voluntariamente nos deu a eternidade. Ele ofereceu a sua vida em meu lugar e em seu lugar, para que nós não tivéssemos dívidas com Deus, naquele que crê no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Veja, grandes transformações requerem organização. Alimentar aquela população
não era uma coisa pequena, era uma multidão. Se nós queremos milagres e transformações que atuem na nossa vida, nas grandes áreas, em coisas importantes, na nossa nação, por que não no mundo, como todos nós estamos envolvidos nessa guerra, seja diretamente ou por consequência naquela guerra da Ucrânia, nós precisamos de organização e de transformação. Até para se guerrear, nós temos visto, né? É necessário uma certa organização. Existem regras, mas a regra do milagre na vida espiritual é fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E isso era importante, essa organização, como já foi dito, para que fosse evidenciado o sinal de que Jesus era o Messias. Então, o texto bíblico mostra que Jesus é o Messias porque ele cumpre todas as condições que o Messias, prometido e registrado na Escritura Sagrada, viria. Jesus, então, executa com todo zelo, com todo cuidado, com toda a organização, o milagre dos pães. A semelhança que no passado aconteceu com o profeta Eliseu, quando ele também, homem de Deus expressivo, executou o milagre da multiplicação dos pães. Porém, a multidão ficou surpresa e ela só identifica um profeta. Quando ela vê que aquele milagre acontece, ela diz: eis aí um profeta. Mas o que Jesus precisava mostrar era o Messias. Portanto, o necessário era a glorificação. Mas a multidão só conseguiu enxergar o profeta, não conseguiu enxergar o Filho de Deus Altíssimo, o Messias, que chegava como solução espiritual, muito mais do que uma solução da carência daquela multidão. Assim também a mulher lá no poço, a samaritana, quando Jesus se apresenta e fala que ele é a água da vida, aquela mulher também só enxerga que Jesus é um profeta. A carência, muitas vezes, faz a gente associar rapidamente e achar que é apenas o que os nossos olhos e a nossa compreensão enxerga. Mas a Bíblia diz que os olhos da fé, a palavra de Deus, a Escritura, ela comprova o que nós estamos passando e a importância do que estamos vivendo. A Bíblia diz que o Senhor socorre e consola, ele renova as forças. Então, às vezes, até um momento em que você mudou de ânimo, às vezes a gente tem a tendência a dizer: eu descansei e dormi bem. Descansar e dormir bem é uma realidade, mas quando você descansa profundamente, quando você renova as forças, quando você prossegue, ela não é um ato apenas fisiológico, é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque dentro de você, muita coisa está acontecendo, muitas mudanças bioquímicas também estão acontecendo e que a gente não vê. Então, eu quero dizer a você que se você deseja hoje um milagre, uma maravilha na sua vida, lembre-se que Deus quer fazer, mas Deus quer ser glorificado. Deus quer ser adorado. Deus quer que nós sinalizemos que aquilo que ele está fazendo foi ele quem fez. A Bíblia diz que ele não entrega a glória dele a ninguém. E Jesus entregou, então, 12 cestos cheios de pães. Jesus fartou e ainda sobrou para que essa multidão levasse. Maravilha de Deus é assim. Todos podem ver e quem vai adiante de nós, quem vem adiante de nós, também pode perceber e pode se fartar. Então, quando Deus faz uma obra na nossa vida, uma maravilha, não se esqueça, porque por muito tempo outras pessoas também vão se fartar, vão encontrar Jesus. O poder do que Deus nos dá na mão
é para que ele seja adorado, ele seja reconhecido. E eu quero orar hoje com você, porque Jesus tem nos mostrado socorro, curas, milagres, mas o que Jesus deseja é ser visto no socorro, no milagre. O que Jesus deseja é permanecer como Senhor e Salvador. Ele quer ser o seu Redentor. Ele quer ser o seu amigo, mas ele é o seu Senhor. Vamos orar? Deus, nós queremos diante de Ti te agradecer porque o Senhor nos ensina que toda crise, toda carência não passa despercebido pelo Senhor. Que o Senhor é Deus, que move as circunstâncias, e aquilo que nós desprezamos faz parte do seu projeto. E quantas vezes nós nem entendemos que é uma oportunidade de crescermos espiritualmente. A gente só pensa que é necessário uma solução. Perdoa-nos quando os nossos olhos são pequenos, são limitados e só enxerga a necessidade básica. Senhor, muito obrigada porque o Senhor é grande e o teu propósito é muito maior do que nós podemos ver, perceber e entender. Nós queremos te pedir que, no nome de Jesus, tu nos ensine a reconhecer o teu poder, a sabermos que o teu sinal mostra o teu propósito, a tua realidade, que o Senhor é redentor, que o Senhor é dono da nossa vida, que o Senhor é o único que tem poder para mudar a nossa situação, transformar a nossa vida e sustentar a mudança da nossa vida. E não só aqui na Terra, mas quando sairmos dessa Terra, na eternidade. O Senhor nos dá razão, sustento para viver esta vida na Terra e fora dessa Terra. Muito obrigada, porque o Senhor nos dá sentido de vida. Nós te louvamos por isso e nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos e ensina-nos a te adorar como convém, valorizando bem o que o Senhor faz na nossa vida, não por apego material, mas por apego ao que o Senhor é, a sua pessoa. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.